Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como o pastor já falou no início, não poderíamos ter escolhido um lugar melhor para estarmos hoje. E nós poderíamos ter escolhido vários lugares para estarmos hoje. Poderíamos ter saído, ficado em casa, descansado depois de um dia inteiro de trabalho, ficado com nossas esposas, namoradas, sair para comer alguma coisa. Mas nós homens, essa noite, nós homens, nos posicionamos e tomamos uma decisão de estarmos na casa de Deus. E antes de entrarmos na palavra, eu queria fazer aqui um momento de oração, de clamor. Mas eu creio que tudo que é feito na casa de Deus tem que ser com propósito. Nada que é feito para Deus pode ser sem propósito. Tudo tem que ter um propósito. Se você vai doar, se você vai dizimar, tem que ser com propósito. Se você vem louvar, tem que ser com propósito. Se você vai orar, tem que ser com propósito. Se você vai jejuar, tem que ser com propósito. E eu queria orar agora com um propósito também. A Bíblia traz inúmeros homens que fizeram história. Eu vou usar apenas exemplo de homens, porque nós estamos no culto de homens. As mulheres que nos acompanham, que me perdoem, mas vou usar só exemplos de homens hoje. E são vários homens. Eu posso citar o nome de cada um deles aqui, você vai logo lembrar da sua história, vai logo lembrar de alguma coisa que aconteceu, vai saber como ele reagiu ao chamado de Deus. Se eu falar o nome de Abraão, quem não conhece Abraão? A história de Abraão, como ele foi forte, como ele foi corajoso. Se eu falar aqui o nome de Moisés, quem não conhece Moisés? E o trabalho que ele fez, a liderança. Se eu falar aqui em Noé, quem não lembra de Noé? Quem não conhece a história de Noé, de Davi, de Salomão e tantos outros nomes que poderia citar essa noite? Foram homens que tiveram um chamado de Deus, foram chamados por Deus e responderam ao chamado de Deus. Se entregaram, abriram mão de tudo que tinham para cumprir o seu propósito. Mas a Bíblia não traz apenas história de homens vencedores. A Bíblia também traz história de homens que não tiveram um caminho tão vitorioso e um final tão glorioso como esses nomes que eu citei ainda há pouco. E eu queria meditar em um deles em especial, antes de entrar na palavra, e a palavra vai ser bem rápida, direta e objetiva. Mas a Bíblia não traz o nome dele, e todos nós conhecemos como o jovem rico. Talvez você já tenha ouvido falar no jovem rico também. O jovem rico teve uma oportunidade que eu e você gostaríamos de ter tido. O jovem rico encontrou com Jesus face a face quando ele esteve aqui em carne e osso. Ele pôde olhar dentro dos olhos de Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor. Você imagine olhar dentro dos olhos de Cristo. O que saía de dentro dos olhos de Cristo? Amor, paz, aceitação, carinho, salvação, perdão. Esse era o olhar de Jesus. Ouvir a voz do Mestre, imagine você ouvir a voz do próprio Cristo falando com você, os lábios dele se mexendo e você ouvindo a voz do próprio Criador, agora conversando com você. Você poder tocar na carne dele, que experiência maravilhosa. O jovem rico teve essa oportunidade. E quando o jovem rico buscou a Jesus, ele tinha um bom propósito em seu coração. E nós vamos entender essa noite que ter apenas bons propósitos não necessariamente é o suficiente para termos bons resultados. Quando ele procurou Jesus, ele procurou porque ele queria saber o que ele precisaria fazer para ser salvo. E a salvação tem que ser o objetivo de cada um de nós. O prêmio maior do Evangelho não é a cura, não é a bênção financeira, não é a restauração do casamento, não é nada. O prêmio maior do Evangelho é a salvação e a vida eterna. E esse jovem rico foi em busca disso, da salvação, da vida eterna. E encontrou Jesus, aquele que poderia dar a salvação e a vida eterna. E eles começaram um diálogo.
E ele diz: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Quantos de nós já fizemos essa pergunta no interior do nosso quarto, dentro do nosso carro, sozinhos, em pensamento ou em voz alta: mestre, o que devemos fazer para ser salvos? E o mestre olhou para ele e começou a dizer: não mate, não roube, não adultere. Começou a citar os mandamentos. Eu imagino que o coração daquele jovem rico comece a se alegrar e a palpitar de alegria, porque tudo aquilo ele já fazia. Então ele pensa: nossa, eu estou no caminho, vai dar tudo certo, eu vou sair daqui salvo, com a minha garantia de morar com Cristo Jesus nos céus. Mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece não aquilo que nós falamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós demonstramos no dia a dia, aquilo que nós demonstramos dentro da igreja, mas Ele conhece o que vai lá no interior do meu e do seu coração. Não adianta você nem eu tentarmos esconder, porque Ele sabe. E Ele sabia o que ia dentro do coração daquele jovem rico. Ele esperou a oportunidade, então olhou no fundo dos olhos daquele jovem e disse: então, se já fazes tudo isso, vá, venda tudo que tens e me segue, e a salvação estará garantida. Aí foi forte demais para ele, porque ele queria ser salvo, mas ainda haviam coisas que o prendiam neste mundo. Ele estava preso a bens materiais nesse mundo. As riquezas desse mundo ainda eram muito importantes para ele. Era a garantia, a muleta, era onde ele se prendia, era onde ele vivia, era o que motivava ele. No fundo do coração dele eram as suas riquezas, e Jesus sabia disso. Então aquele jovem rico se entristece e some, e nunca mais se ouve falar dele. Não sabemos se ele se salvou, se ele se arrependeu, se ele se perdeu, com quantos anos ele morreu. Não sabemos mais nada. Sabemos apenas que ele teve uma grande oportunidade. E naquele momento, ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. Essa noite pode ser apenas mais uma noite na minha e na sua vida. Mais uma terça-feira como tantas que nós já vivemos. Eu estou com 50 anos, imagine quantas terças-feiras eu já vivi. Pode ser apenas mais um encontro de amigos. Pode ser apenas mais um culto. Ou pode ser algo diferente. Essa noite pode ser uma nova estação, pode começar uma nova estação na sua vida. Essa noite pode ser algo transformador no seu interior. Essa noite você pode ter entrado de uma maneira e sair daqui de uma maneira totalmente diferente. Essa noite você pode ter entrado com boas intenções, mas se você não tomar a decisão certa, a postura certa e não se posicionar, você sairá daqui com as suas boas intenções do mesmo jeito que entrou. Então esta noite, eu convido a você, nós vamos orar antes de entrarmos na palavra. Eu convido a você para colocar no seu coração esse propósito de deixar, abrir mão de tudo aquilo que ainda tem te prendido a este mundo. Eu não sei o que tem te prendido a este mundo, o que tem te impedido de estar com Deus, de estar na presença de Deus, de romper na presença de Deus, de estar à frente, de estar num lugar que você já deveria ter chegado há muito tempo, mas ainda está parado. O que tem te prendido nesse lugar, tem te impedido de caminhar, de correr, de completar a carreira? Essa noite, enquanto nós vamos meditar na palavra, o Espírito Santo vai conversar com você, vai te mostrar, talvez você já saiba, mas ele vai te fortalecer para você ter coragem, coragem de homem, porque homem tem que ter coragem para se posicionar e tomar uma decisão, porque o que muda a nossa vida, a minha vida e a sua vida, não é nós encontrarmos com Jesus, não é nós estarmos na igreja, mas é o que nós fazemos quando nós nos encontramos com Jesus e a decisão que nós tomamos e o posicionamento que nós temos. Ser homem não é fácil. Ser homem não é fácil, porque existem coisas que Deus entregou para mim e para você, que somos homens, e não entregou para as mulheres. Muitas coisas foram entregues às mulheres, mas existem coisas específicas, como ser o provedor. E ser o provedor não é só ser o provedor financeiro, mas ser o provedor da fé da sua casa,
ser o provedor da paz da sua casa, ser o provedor do amor na sua casa, ser aquele que intercede na sua casa, ser o sacerdote da sua casa. Esse é papel meu e seu, não é da sua esposa. As mulheres têm tomado conta e têm assumido esse papel porque muitas vezes nós nos acovardamos, nos escondemos, e as mulheres têm que tomar um papel que não é delas. E daí sai do contexto bíblico. Aí fica em desordem a nossa casa e nós não entendemos por que está em desordem, e as coisas não fluem, porque nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. E o primeiro passo é nós assumirmos o papel de homem, de sacerdote da sua casa, de provedor da fé, daquele que põe os seus filhos, os seus familiares, a sua esposa debaixo dos seus braços e diz: vem aqui, vamos orar, vamos ler, vamos meditar, vamos jejuar, vamos interceder, vamos clamar, porque eu sou o provedor da fé dessa casa. Vocês são os meus ajudadores, auxiliadores, mas Deus me entregou esse papel e vai me cobrar um dia. O que eu fiz com o papel de provedor da fé, de sacerdote do lar? Eu cumpri meu papel? Medite nisso. Nós vamos clamar para que até o final do culto, aqueles que ainda não entregaram aquilo que prende você e que impede você de romper, você vai entregar no final do culto essa noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós somos homens, Pai, que estamos reunidos essa noite. Tu nos criastes homens, porque Tu tens propósito na vida de cada um aqui presente. Todos nós temos propósitos, Senhor Deus, desde o ventre da nossa mãe, Tu tens propósito na minha vida e na vida de cada um aqui. O Senhor sabe, Pai, que ser homem não é fácil. O Senhor sabe, Senhor Deus, que muitas vezes estamos presos, Senhor Deus, a coisas que nos agradam, a pecados que acariciamos em nossa carne, Senhor Deus, e que precisamos largar, mas que não conseguimos, Pai. Muitas vezes parece mais forte do que nós. Muitas vezes parece que não vamos conseguir vencer aquilo que lutamos todos os dias. Mas Tu és aquele que promete nos fortalecer. Tu és aquele que promete o Espírito Santo que vem para trazer a justiça, o juízo, trazer a paz, trazer a força e trazer os dons espirituais para os Teus filhos. Então essa noite, Senhor Deus, trabalha no coração de cada um de nós aqui presente. Fala com cada um de nós, Senhor. Não importa o que os meus lábios vão falar, mas que a minha voz seja transformada no ouvido de cada um conforme a necessidade de cada homem aqui presente. E que ao final desse culto, as grades que prendem esses homens, as algemas que prendem as mãos desses homens, e o que impede cada homem de romper, caia por terra em nome de Jesus. Encoraja todos nós, Senhor Deus, para tomarmos um posicionamento e termos coragem para largar aquilo que precisamos deixar e seguirmos a Ti com coragem, verdade e ousadia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho certeza que durante todo o culto o Senhor vai trabalhar no nosso coração, para que nós entendamos o que Ele quer com cada um de nós, e nós tenhamos coragem de tomarmos um posicionamento. Mas a palavra que eu trouxe para dividir com os irmãos essa noite, está em Jonas, e traz uma história muito interessante de Jonas. Eu vou ler alguns capítulos e nós vamos meditar dentro desses capítulos de forma bem rápida, objetiva e bem clara. E no capítulo 1 de Jonas, diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Irmãos, Nínive era uma cidade que moravam os assírios. Era o povo de maior inimizade com os israelitas, com o povo de Israel. Era um povo cruel, era um povo malvado, era um povo que matava as pessoas com crueldade, tinha prazer na crueldade. E de repente Jonas recebe a missão de ir até lá. Deus diz para Jonas: Jonas, o negócio é o seguinte, a tua vida está bem tranquila, você está vivendo tranquilamente,
acordando e dormindo em paz, só que agora é o seguinte, você vai sair da sua paz, vai atravessar e vai até aquela cidade lá onde as pessoas são más, e vai clamar contra elas, porque a iniquidade delas subiu até o meu trono. E eu faço uma pausa aqui para a gente meditar sobre algumas coisas. As histórias que nós encontramos na Bíblia nos mostram que todas as iniquidades que nós praticamos, sejam as maiores ou as menores, aquelas que a gente faz escondido muitas vezes, que parece besteira, uma pequena mentira, uma vantagem que levamos ali, algo que escondemos, algo que negligenciamos, essas iniquidades vão se acumulando e vão subindo ao trono de Deus. Nada passa despercebido ao Senhor, nada passa despercebido. E nós vemos que de tempo em tempo, Deus se levanta, e Deus se levanta com ira do seu trono, e toma uma providência, e dá um basta em tudo isso. A gente pode ver na história lá de Nínive, que a maldade chegou ao trono do Senhor, e o Senhor disse, basta, chega Jonas, vai até lá e clama contra a cidade, porque eu não aguento mais. Mas isso já aconteceu também outras vezes. Se nós formos meditar na palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra pecou até um ponto em que Deus não suportou mais tanta injustiça, tanta maldade e disse, basta, chega, não aguento mais esse povo, vou destruir. E desceu fogo do céu. Nós temos outras histórias. Nós podemos aqui falar sobre a história de Noé. Certa vez Deus chegou para Noé e disse, Noé, cansei desse povo, não aguento mais esse povo pecando e pecando, esse povo idólatra, vou pôr um fim nessa história, vou pôr um basta nesses pecados. E mandou Noé construir uma arca e colocou fim em todos aqueles que faziam parte da iniquidade. E se não fosse a intercessão de Moisés, Deus também teria dado um basta naquele povo reclamão que andava com Moisés no deserto, que via as maravilhas, os prodígios do Senhor, e mesmo assim levantavam bezerros de ouro, levantavam ídolos, reclamavam, clamavam contra, murmuravam dia e noite. Se não fosse a intervenção de Moisés se pondo entre o povo e Deus, Deus também teria dito basta. Não aguento mais esse povo reclamando, não aguento mais esse povo duvidando dos meus poderes. Eu já fiz isso, aquilo, já demonstrei meu poder, já fiz cair comida do céu, já os alimentei, já os livrei da mão do faraó, já abri o mar, mas eles continuam duvidando a cada dia. O que mais eles querem de mim? Basta. Mas aí Moisés se colocou entre o povo e Deus perdoou aquele povo. Então, irmãos, aqui quando Deus fala para Jonas ir até Nínive e clamar contra aquela cidade, eu aprendo que as minhas iniquidades chegam a um certo ponto em que Deus pode dizer basta. Pode dizer basta para mim e para você. Pode dizer basta de tanto pecado. Basta de eu falar com você, de eu te chamar, de eu mandar o Espírito Santo conversar com você, de eu mandar convites para você, de eu mandar palavras para você. Basta, não aguento mais. E você não atende, você não se entrega, você não abre seu coração, você não rompe, você não se transforma, você não se converte de verdade, você não se entrega. 3, perdão. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui nós tiramos mais um ensinamento para nós, que somos homens. E para todos, né? Que recebem uma missão e um chamado de Deus. Jonas recebeu a missão e fugiu da presença do Senhor. Novamente eu convido vocês para nós meditarmos sobre esse ensinamento que aqui a palavra de Deus traz. Jonas agora tenta fugir da presença do Senhor e agir por conta própria. E
toda a semelhança não é mera coincidência. Nós, homens, temos essa natureza de recebermos uma missão do Senhor e nos acovardarmos muitas vezes, nos escondermos e fazermos conforme a nossa própria vontade. E foi isso que Jonas tentou fazer. Quando ele recebeu a missão de ir para a direita, Jonas disse: não, Senhor, eu não vou para lá, eu vou pela esquerda. E aqui a gente pode começar a meditar por que Jonas teria tomado essa decisão. E aqui serão apenas conjecturas, apenas teorias. Jonas pode ter pensado: Senhor, eu vou para aquela terra, uma terra de pessoas más, uma terra de pessoas que são pagãs, uma terra de pessoas que não respeitam a tua palavra, que não têm comunhão contigo. O que eu vou fazer lá nessa terra? Ele pode ter achado que Nínive não era boa o suficiente para receber a palavra do Senhor, talvez. Que aquele povo não merecia receber o clamor do Senhor. Ou talvez ele tenha ficado com medo de ir até Nínive e encontrar aquele povo e ter a sua vida colocada em risco. E aqui nós aprendemos outra coisa. Quando nós recebemos uma missão como essa de Jonas, de ir até Nínive, ou seja, um lugar de pecadores, Deus está dizendo para mim e para você, que Ele quer que nós saiamos de onde estamos, e que levemos a palavra dEle a lugares que muitas vezes nós nem gostamos de passar perto. Sabe aquele lugar que você passa e você às vezes olha e diz: nossa, não quero entrar aí, não quero passar por esse lugar, por essa rua, por esse bairro. Ou talvez Deus esteja mandando os Jonas dessa noite, que somos nós, ir clamar e levar a sua palavra a pessoas que muitas vezes nós não achamos dignas de receber a palavra de Deus. Pessoas que nós atravessamos a rua muitas vezes para não cruzar com elas. Às vezes nós encontramos, e lá em Criciúma tem muito disso, pessoas que se prostituem na noite, homens que se transvestem, se travestem, mulheres que se vendem na rua. E muitas vezes quando nós estamos passando, e eu já fiz muito disso, quando estudava à noite, vinha pela rua, quando eu via, eu atravessava a rua para não passar do lado, não passar perto. Mas por quê? Porque eu sou melhor do que eles? Porque eles não merecem a minha presença? Porque eles não merecem dividir o mesmo espaço que eu? Quando Deus manda Jonas para Nínive, Ele está dizendo para mim e para você: está na hora de nós buscarmos pessoas que realmente precisam receber a palavra de Deus. São as prostitutas que nós precisamos ir buscar. São os homens que se vestem de mulheres e que se vendem na rua que nós precisamos pregar e mostrar o Evangelho, e que existe salvação, e que existe recomeço para a vida deles. Nós precisamos ir na casa daqueles homens que já destruíram seu lar por causa de vícios da bebida, que agridem sua esposa, que batem seus filhos, que já destruíram completamente sua família. É lá que nós precisamos ir. Nós precisamos ir visitar aquele jovem que está na criminalidade porque é dependente de drogas e precisa de ajuda. É esse que Jesus está dizendo: vá até ele e leve o meu evangelho. Irmãos, darmos paz na porta da igreja é muito fácil. Abraçarmos os irmãos aqui durante o culto, na hora da comunhão, é muito gostoso, é muito fácil. Eu falar de Jesus para você que vem ao culto é muito gostoso, é muito fácil. Conversar com o pastor sobre o amor de Jesus, conversar com o pastor sobre o perdão, sobre a misericórdia de Deus é muito bom, é muito fácil. Agora, ir buscar aquelas pessoas lá de fora, aquelas pessoas que vivem na sarjeta, aquelas pessoas que vivem em condições subhumanas, aquelas pessoas que vivem com fome, aquelas pessoas que vivem com necessidades, visitar aqueles lares que são atormentados dia e noite por tormentos espirituais, ir lá para levar uma palavra de libertação, aí é que é difícil, e é lá que nós precisamos ir. Aqui dentro dessas quatro paredes, nós estamos apenas sendo preparados. Toda vez que o pastor sobe no altar,
para pregar uma palavra, dividir uma palavra conosco, Ele está apenas nos preparando, Ele está apenas nos municiando, Ele está apenas nos fazendo brotar dentro de nós um desejo de sermos cristãos, não aqui dentro da igreja, mas sermos cristãos lá fora, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no nosso trabalho, com os nossos amigos, mas principalmente com aqueles que precisam receber a palavra e que estão perdidos na lama do pecado deste mundo. E a história de Jonas prossegue, e nós vamos prosseguir mais um pouco sobre a história de Jonas. Porque lá, no versículo 4, nós vamos ler o seguinte: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se totalmente. Aqui nós vemos as consequências de quem não se coloca na presença do Senhor. Aqui nós começamos a entender as consequências daqueles que fogem do propósito do Senhor. Jonas agora entra num barco que não era para ele estar dentro, indo para uma direção que não era para ele estar indo, fazer uma missão que Deus não o deu, não o deu para ele. E agora, no meio do caminho, o próprio Senhor levanta uma tempestade. Irmãos, todas as vezes que nós saímos do propósito de Deus, as tempestades irão se levantar na minha e na sua vida. Todas as vezes que nós fugimos da presença de Deus, as tempestades virão na minha e na sua vida. Enfrentar uma tempestade é fácil, muitas vezes, mas imagine enfrentar uma tempestade levantada pelas próprias mãos de Deus. Aqueles marinheiros eram homens experientes, estavam acostumados a tempestades no mar. E mesmo assim eles começaram a temer aquela tempestade. Começaram a ficar com medo do mar revolto. O meu pai foi marinheiro a vida inteira. Meu pai viajou os continentes todos em navios mercantes. E uma das coisas que ele dizia sempre é que um dos espetáculos maiores que tem para um marinheiro, para quem está em alto mar, é quando vem uma tempestade, acredite ou não. E ele dizia, ainda mais quando é à noite, que as ondas se agitam, batem no barco, batem no navio, e o clarão dos raios nos fazem ver os mares agitados. É um espetáculo fascinante. Pena que naquele tempo não havia tecnologia para se registrar como hoje, né? E era só na memória dele, ele passava as imagens que ele vivia em forma de conto para nós. Mas aquela tempestade levantada naquele barco era uma tempestade totalmente diferente. Porque foi uma tempestade levantada por Deus, porque Jonas estava longe do propósito. E aqueles marinheiros nunca haviam encontrado uma tempestade tão forte e começaram a temer aquela tempestade. E começaram a ficar com medo. E começaram a tentar resolver o problema com as suas próprias mãos, para pôr um fim naquilo que estava colocando amargura, dor, sofrimento, medo no seu coração. Então, irmão, toda vez que você fugir do propósito de Deus, esteja preparado para enfrentar as tempestades do Senhor. Talvez muitos de nós estejamos lutando contra uma tempestade já há muitos anos. Estejamos orando, clamando, jejuando, pedindo para os pastores interceder. Pastor, estou numa tempestade, e já faz tempo, e a tempestade não passa, não cessa, pastor. Ora por mim. Vamos fazer uma campanha durante a madrugada. Vamos fazer um jejum, e o pastor é parceiro, ele vai com você. Ele vai orar junto com você, ele vai jejuar junto com você. Mas a tempestade não passa. Então é hora de nós avaliarmos se essa tempestade não está sendo provocada porque nós estamos fora do propósito de Deus. Estamos fazendo o nosso próprio caminho. Deus está mandando João, José, Mário, Ricardo, o seu caminho é por aqui. O meu propósito que eu tenho com você é esse. E eu estou dizendo, não, Senhor, eu não quero. Eu quero ficar no meu cantinho que eu estou muito bem. Eu quero viver a minha vida.
quero cumprir a minha carreira profissional, ganhar o meu dinheiro, sentar à noite no meu sofá, curtir a minha família e no outro dia tudo de novo, comprar um carro novo, construir minha casa e viver a minha vida, ver meus netos crescerem e seguir a minha vida. Mas ele está dizendo, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho algo maior, eu tenho um projeto maior. Essa vida temporal que você vive é muito pequena, é muito curta, para você trocar o que eu tenho para você por isso. E eu estou vivendo fora do propósito de Deus. E aí as tempestades se levantam. E aí não adianta eu orar, clamar, jejuar, porque a tempestade não vai parar, enquanto eu não voltar o meu caminho para os caminhos do Senhor. E a tempestade continua. E agora aqueles marinheiros começam a tentar resolver o seu problema com as próprias mãos. E agora eles começam a tirar de dentro do barco tudo o que estava pesando, porque o barco estava quase afundando por causa das ondas. E começam a jogar no mar, começam a tirar de dentro do barco, achando que aquilo ia salvar a sua vida, ia salvar o seu caminho, e começam a jogar fora, e começa a se perder tudo. E eu imagino que dentro daquele barco, eles estivessem carregando coisas de valores, eles estavam atravessando bens de outras pessoas, materiais, talvez alimentos para suprir a necessidade daquela cidade para onde estavam indo. Só que agora tudo começa a se perder, porque o barco está indo a pique, está indo para o fundo do mar por conta das ondas. E na ânsia de se salvar, eles começam a jogar fora. E aqui mais um ensinamento para nós que somos homens. Toda vez que nós enfrentarmos as tempestades do Senhor e estivermos fora do propósito de Deus, nós nos preparemos para ter perdas. Nós sempre iremos perder. Aqueles homens começaram a perder tudo de valioso que eles tinham dentro do barco, toda a mercadoria, tudo que eles estavam carregando, começou a se perder, começaram a jogar no mar e se perder. E na nossa vida também é assim. Se você está fora do propósito, se você está vivendo a sua vida como você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, esteja preparado para as perdas que virão na sua vida. Perdas familiares. Quantas pessoas já perderam seu casamento por tentarem levar a vida da sua maneira? Quantas pessoas já perderam seu lar, sua família? Quantas pessoas já tiveram perdas financeiras? Quantas pessoas já tiveram perdas financeiras por tentar fazer do seu jeito, jeitinho brasileiro, levar de uma maneira que não é legal? Perdas na saúde. São tantas as perdas. Nós sempre teremos perdas quando estivermos fora do propósito de Deus. E no versículo 13, ainda, de Jonas 1, diz o seguinte: entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Gente, aqui mais uma forma que eles tentaram para resolver o problema. Eles pensaram, nós não vamos sair do lugar. A tempestade está muito alta, muito forte. Nós já jogamos tudo no mar, já perdemos toda a nossa carga. Então o que nós vamos fazer? Nós não vamos chegar com vida ao outro lado. Vamos retornar de onde partimos. Vamos voltar para casa, vamos voltar para o cais, vamos voltar para o porto. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você essa noite, que pode ser boa ou não. Vai depender da sua experiência. Depois que você conhece o Evangelho, depois que a palavra é revelada a você, depois que o Espírito Santo fala ao seu coração, depois que você tem um encontro com esse Cristo maravilhoso, é impossível você retornar. Não dá mais para voltar atrás. O tempo de você voltar já passou. Agora você não tem mais como retroceder. Você pode estar no meio da tempestade, você pode estar no meio da dificuldade, você pode estar no meio dos desafios, no meio das inquietações, no meio dos pensamentos confusos, no meio das perguntas, dos porquês. Mas eu digo para você o seguinte: não tente retroceder. O seu caminho é sempre à frente, é sempre adiante. Não tem mais como voltar atrás.
Quando aqueles homens tentaram retroceder de onde partiram, os mares se levantaram e ficaram cada vez mais altos, cada vez mais fortes. Era Deus dizendo: não vão voltar, vocês não vão retroceder, o caminho de vocês é esse, não tem como voltar atrás, não tem mais como largar o arado. Quando você pega na enxada, que você começa a preparar a terra, que você começa a pregar o evangelho, não tem mais como retornar. O caminho é para frente, é só para frente. O seu alvo tem que ser Cristo, o seu alvo tem que ser as almas, o seu alvo tem que ser o céu. Eu já vou finalizando, gente. E eu vou trazer mais um exemplo apenas da história de Jonas, para a gente caminhar para o final. E eu já estou avançando no tempo. Eu vou pular alguns versículos, 16 e 17, eu vou apenas ler. Diz o seguinte: temeram, pois, eles, os homens, ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vou seguir um pouquinho mais. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E aí, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 10, diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este colocou Jonas em terra seca. A mensagem maravilhosa dessa noite é que, apesar de que eu e você possamos ter pego o caminho errado da vida, caminhado por caminhos tortuosos, ter dispensado a palavra de Deus, ter dispensado o propósito de Deus na sua vida até hoje, termos feito as nossas próprias vontades, vivido em nossos próprios prazeres, termos muitas vezes parado dentro da barriga de uma baleia, tragado por uma baleia, e como deve ser difícil estar dentro da barriga de uma baleia. A grande mensagem dessa noite é que para mim e para você, assim como Jonas, para mim e para você tem solução, tem salvação, tem um recomeço. Jonas orou, entregou a sua vida a Deus, clamou, reconheceu o seu erro, e Deus imediatamente disse à baleia para colocar Jonas em terra seca. É isso que precisamos fazer essa noite. Dizermos: Senhor, eu estou preso na barriga da baleia já há muitos anos, que eu não vejo a luz do sol, que eu não contemplo as estrelas, que eu não tenho felicidade, que eu não tenho alegria, que eu não vivo essa vida porque eu estou preso dentro da baleia. Eu não consigo viver nessa crise de ansiedade, nessa depressão que me prende como se fosse a barriga de uma baleia. Mas essa noite, Senhor, eu decido entregar todo o meu caminho em Tuas mãos, entregar todo o meu pecado em Tuas mãos, tudo aquilo que tem me prendido, tudo aquilo que tem me contaminado, tudo aquilo que tem me afastado de Ti. E eu tenho certeza que o Senhor é fiel para fazer com que a baleia que me prende, que me impede de viver, me colocará novamente em terra firme, e eu terei vida novamente. E para fecharmos, gente, eu não posso deixar de contar como finalizou a história de Nínive. No capítulo 3, versículo 10. Está aqui. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes que faria, e não o fez. Amém? Nínive estava condenada à destruição. Deus havia mandado Jonas ir até lá, clamar contra Nínive e dizer: olha, o seu pecado chegou aos céus, e agora Deus se irou contra a cidade de vocês e disse: basta. Mas quando Jonas chegou à cidade e clamou contra aquela cidade, aquele povo ouviu a voz de Jonas, se converteu, orou, entregou sacrifícios ao Senhor, e Deus teve misericórdia daquelas pessoas, e aquela cidade foi poupada da destruição. Assim será com cada um de nós também. E eu finalizo contando uma história, e é uma história verídica, que aconteceu comigo, e eu aprendi
algo muito importante para a minha vida. E eu queria dividir com vocês, homens, essa noite. É rapidinho. Era noite de sexta-feira, chovia. E eu convidei a minha família para irmos à Laguna. Eu sou natural de Laguna. Lá visitar minha mãe, meus irmãos e meu padrasto. E nós saímos naquela sexta-feira. Pegamos a BR-101. Na época ainda era pista simples. E chovia muito aquela noite. Chovia demais. Foi uma viagem muito tensa. E era um carro muito velhinho que nós tínhamos. A minha esposa não sabia, mas o limpador do meu lado, por exemplo, eu fui segurando na fé com a força do pensamento, porque a qualquer momento ele podia cair. Ele soltava e caía. E se ele caísse durante a viagem, não tinha como parar no meio da estrada e juntar o limpador do para-brisa, né? No meio da tempestade e no meio da viagem. Então foi uma viagem muito tensa. E eu já estava ficando mais aliviado, porque nós já estávamos chegando na cidade de Laguna. E de repente eu comecei a olhar pelo retrovisor e vi um carro de emergência. Não sabia o que era ainda. E ele vinha ultrapassando todos os outros carros. Eu percebi que vinha em alta velocidade. Eu reduzi para deixar ele passar também. E era uma ambulância. Ele passou em alta velocidade. Logo em seguida, os primeiros carros começaram a dar sinal de alerta e começaram a parar. E eu também dei sinal de alerta, parei o meu carro. Estávamos quase chegando em Laguna. Para quem lembra ainda do trecho antigo da BR-101, para quem estava chegando em Laguna, vocês passavam o Bananal, tinha uma curva à esquerda de um morro, uma pedreira, antes de virar à direita e pegar a antiga ponte. E nós estávamos um pouco antes daquela curva à esquerda, que tem um morro grandão que tapa a visão da ponte. Nós paramos um pouquinho antes, perto do trilho. Não dava para ver o que tinha acontecido logo após a curva. E ficamos parados ali. E logo outros carros de emergência começaram a chegar, caminhões do corpo de bombeiros, e naquela época a Laguna não tinha ainda batalhão de bombeiro, então vinha tudo de Tubarão, e começaram a chegar os carros, caminhões e mais ambulâncias, e outros carros de polícia rodoviária federal, enfim, e a movimentação foi grande, e toda aquela movimentação chamou a atenção dos moradores daquela comunidade ali. E as pessoas começaram a sair de casa e ir caminhando para ver o que havia acontecido. Onde nós estávamos, eu e minha família, nós não tínhamos contato visual com o que havia acontecido. Sabíamos que havia acontecido alguma coisa, mas não sabíamos o que. E depois de um tempo parado, já angustiado, querendo que liberassem a estrada de uma vez para eu ir para a casa da minha mãe, dormir, estava cansado, uma viagem tensa, eu vejo que alguns jovens começam a retornar. E eles param com o caminhoneiro da frente, e o caminhoneiro começa a conversar com eles. Eu logo imaginei, o caminhoneiro está perguntando o que aconteceu, eles estão falando o que aconteceu, eu quero saber o que aconteceu, e quanto tempo para liberar essa estrada. E quando eu saí do carro, para ouvir o que eles estavam conversando, o que eu consegui ouvir foi o seguinte, daqueles jovens para o motorista do caminhão: eles já vão liberar a estrada, eles estão tirando o último corpo. Eram 4 jovens que estavam dentro daquele carro, 2 homens e 2 meninas, jovens. E aí naquele momento eu parado na porta do carro, eu abri a porta, fiquei escorado na porta, vendo eles conversar. Eu olhei para baixo e vi aquele pedaço de asfalto que estava debaixo dos meus pés. E olhei para frente, a mais ou menos 50, 60, 70 metros, onde havia o acidente. Eu não tinha contato visual, mas sabia que era logo após a curva. E fiquei pensando, meu Deus, eles passaram por aqui onde eu estou, por os meus pés agora. O que será que eles estavam fazendo quando passaram por aqui? Sem saber o que encontrariam 50 metros depois, 30 segundos depois naquela curva. Eram jovens numa sexta-feira e eu comecei a imaginar, né? Talvez estivessem combinando de ir para a casa de um deles, pedir uma pizza, passar a noite inteira comendo a pizza, assistindo filme, conversando. Eles podiam fazer planos, eles eram jovens e tinham a vida inteira pela frente. Talvez as meninas estivessem comentando como queriam se casar, porque mulher gosta de sonhar com casamento, casar de branco, de véu e grinalda, como seria o seu casamento, contando a história, né? Eles podiam fazer isso, sonhar, porque eram jovens e tinham a vida inteira pela frente para sonhar. Talvez aqueles jovens homens estivessem conversando sobre os seus feitos, os seus sonhos, alguns sonhando em ser médicos e salvar o mundo, ser cientista e criar alguma coisa que trouxesse bem para a humanidade, ou estivessem apenas planejando o final de semana, sorrindo, conversando e fazendo planos
para a sua vida e para o seu futuro, porque eles eram jovens e tinham a vida inteira pela frente. O que eles não sabiam é que toda a vida que eles tinham pela frente se resumia a mais 50 metros de asfalto, mais 30 ou 40 segundos, daquele ponto onde eu estava até aquela curva fatal. Quando eles chegaram ali naquela curva e encontraram o seu destino, já não haviam mais negros nem brancos, já não haviam mais pobres nem ricos, sábios nem tolos, não haviam mais homens nem mulheres, haviam apenas corpos, 4 corpos. Não haviam mais sonhos, não haviam mais desejos, não haviam mais planos, não haviam mais nada para realizar, não havia mais juventude alguma. Tudo terminou 30 segundos depois, 50 metros de onde eu estava, em uma curva antes de chegar na ponte de Laguna. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantos 50 metros eu ainda teria na minha vida? Quantos 30 segundos eu ainda teria na minha vida? Qual é o tempo que eu ainda tenho para andar com o meu carro na estrada da vida, e meu carro, que eu digo, o meu corpo? E eu convido a banda, se quiser subir. Quanto tempo eu ainda tenho? Quanto tempo você tem? Quando chegará a curva na ponte de Laguna para mim e para você? Nós não sabemos. Nós podemos ter mais 5.000 quilômetros para rodar, mas podemos ter apenas mais 50 metros para rodar. Nós podemos ter mais 30 anos de vida, mas podemos ter mais 30 segundos apenas. Então nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar nem para esperar chegarmos em casa para tomarmos uma decisão de verdade em nossa vida. A oportunidade que Deus nos dá é agora. É nesse momento. É agora que estamos aqui, às 8h54 da noite. Esse é o momento. Essa é a sua oportunidade. Essa é a sua chance. Se você vai ter outra chance, Deus queira que tenha. Tomara que tenhamos, mas nós não podemos garantir. Então hoje, o meu convite a você, homem, a nós homens, é tomarmos a decisão de nos livrarmos de tudo aquilo que nos prende a esse mundo, tudo aquilo que nos impede de romper, tudo aquilo que nos impede de nos entregarmos nas mãos e aos planos de Deus. Tomarmos a decisão de assumirmos o papel que Deus nos deu, de sermos o sacerdote do nosso lar, de guardarmos espiritualmente a nossa família, de tomarmos posição, de nós tomarmos a posição de abrirmos a Bíblia e lermos e meditarmos e pregarmos e chamarmos para orar, para fazer campanha, levantarmos de madrugada em prol da nossa família, ou daquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que precisam receber o Evangelho. Está na hora de nós homens nos levantarmos como um exército forte, como um exército valente, com coragem, nos livrar de todo o pecado, de toda a malícia, de toda a prostituição, de toda a pornografia, de tudo aquilo que nos contamina. E nós sabemos que para nós homens, o pecado ele vem com mais fúria, parece, porque os projetos de Deus para nós homens são projetos enormes. O inimigo sabe que se um dia eu e você nos convertermos de verdade, em espírito e em verdade, dificilmente a nossa casa não se converterá totalmente. É diferente quando a esposa se converte. Nem sempre o marido se converte e os filhos se convertem. Mas quando o marido, o homem, o sacerdote da casa se converte de verdade e vira sacerdote e toma sua posição, a possibilidade da conversão da casa ela é gigantesca, porque há um mover espiritual. Há um mover no mundo espiritual quando um homem se levanta na palavra de Deus. Então essa noite eu convido para você se levantar de verdade aqui e se levantar como homem, se levantar como profeta na sua casa, se levantar como sacerdote na sua casa, se levantar como aquele que vai proclamar a verdade na sua casa, se levantar como aquele que vai levar o Evangelho até o seu trabalho, que vai levar o Evangelho até a sua escola,
que vai levar o evangelho àquele que cruzar o seu caminho, que vai levar o evangelho à prostituta, ao drogado, à viúva, o abandonado, aquele que não tem ninguém por eles. Você vai ser o que vai se levantar para ir em busca dessas almas, em nome de Jesus. Enquanto a banda canta, se você quiser de verdade tomar essa decisão, venha até aqui à frente. Estamos só em homens. Seja homem, tome essa decisão de verdade. Venha até aqui, demonstre isso perante ao Senhor. Diga: Senhor, a partir de hoje eu me posiciono como sacerdote do meu lar. A partir de hoje eu tomo a direção que o Senhor tem para a minha vida, e os planos que o Senhor tem para a minha vida, eu vou os cumprir como o Senhor tem de verdade. Faça isso, venha até a frente, não tenha vergonha, não tenha medo. Tome um posicionamento, tome uma posição, tome uma decisão de verdade. Me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção. Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela vida desses jovens que vieram aqui à frente, Senhor. Tomaram uma decisão publicamente de se levantar e fazer a diferença nesse mundo, Pai. Senhor, toca no coração de cada homem aqui presente, Senhor. Que cada homem aqui presente, Senhor, essa noite, saia daqui com a decisão de ter a sua vida transformada. Usa-nos, Senhor, com autoridade, com ousadia. Usa-nos, Senhor, no Teu reino, nos Teus propósitos. Nos coloca nos Teus caminhos, Senhor Deus. Enche-nos, Pai. Nos abençoa, Pai. Faça-nos, Senhor Deus, homens cheios de poder, cheios de autoridade, homens de verdade, Senhor Deus, que tomarão o seu propósito nessa terra, que assumirão, Senhor Deus, os planos que Tu tens na vida de cada um deles, Pai, que tomarão para si a responsabilidade, Senhor Deus, dos seus lares, da sua família e daqueles que cruzarem o seu caminho, Senhor. Que se colocarão, Senhor Deus, à Tua disposição para trabalhar na Tua obra, seja dentro da igreja, fora da igreja, seja como pregador, como diácono, como for, Senhor Deus. Seja levita, como o Senhor quiser usar, Senhor Deus. Mas coloca aqui desejo de homens serem levantados na Tua obra, na Tua casa, para fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Nós Te pedimos isso, não porque sejamos merecedores,
mas porque sabemos que os teus olhos estão sobre toda a terra, e tu procuras corações de verdade, corações humildes, pessoas dispostas a te obedecer, dispostas a ter uma intimidade contigo. E quando tu encontrar estes corações, tu farás prodígios, milagres e maravilhas na vida deles e na vida daqueles que estiverem à sua volta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a toma pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar e exaltar o nome dEle. Glória a Jesus. Meus irmãos, que palavra maravilhosa que o irmão Ricardo trouxe. Deus falou fortemente em nosso meio. Glória a Deus pela sua vida, irmão Ricardo. Glória a Deus mesmo. Eu fico feliz que vocês imaginar, ser humano ele sempre fica preocupado. Deus falou comigo um dia, convidei ele para ministrar a palavra. Eu pensei, eu nem conheço ele, eu nem sei se ele ministra a palavra. Eu meio sondei ele, perguntei, o irmão prega a palavra. Ele falou, prego, pastor. Eu fiquei quieto. No drive-thru da oração ele veio. Eu falei, o irmão quer pregar terça-feira? Ou é muito em cima para o irmão pregar? Eis-me aqui. Ele pregou. Deus vai levantar muito mais homens no nosso meio para pregar a palavra. Tá bom? Deus abençoe cada um, que nós vamos viver a palavra que a gente escutou. A gente tem que ter uma mudança constante. Palavra forte, que a gente tem que mudar mesmo, todos os dias. Tá bom? Agora a gente vai até ali, a gente vai ter um momento de comunhão, a gente vai conversar. Vamos se colocar em pé? Já vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso que a gente teve. E domingo, venha, convida sua esposa, venha estar conosco. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor. Pai, nós sentimos a Tua presença, Senhor, neste culto. O Senhor tem falado conosco, Senhor. Pai, que nós não vemos ser somente ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas que nós vemos viver, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, cada homem que esteve hoje aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, dá sabedoria, discernimento, Senhor, no dia a dia, Pai. Que nós vamos sair daqui, Senhor, nós vamos ir para o campo de batalha, Senhor, e nós vamos estar fortes, Senhor, firmes no Senhor, Pai, para o Teu nome ser glorificado. Amém. Vamos ter ali? Deus abençoe.